5h59. Política, negócios, cultura, consciência cidadã e informação em um só lugar. Começa agora o Linha de Frente, com Pablo Reis. Oferecimento Uxal. Escolha que move o mundo. Matrículas abertas para a graduação presencial 26.1. Acesse inscrição.uxal.br. Ele era bonito demais para passar despercebido e talentoso demais para ser só mais um belo rosto na multidão. Nasceu em Ilhéus em 29 de outubro de 1930 e recebeu um nome quase uma poesia, Geraldo Homem del Rey Silva. O Brasil o conheceu e nunca mais esqueceu como Geraldo del Rey. Na Salvador dos anos 1950, o jovem, de olhar intenso, fala mansa, começou a se destacar nos corredores da Escola de Teatro da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Ali, o diretor Anselmo Duarte fez a ele o convite para encarnar o bonitão de O Pagador de Promessas. O filme ganharia a Palma de Ouro em Cannes em 1962 e levaria o cinema brasileiro aos olhares de todo o planeta. Geraldo teve 43 anos de atividade profissional, 39 novelas, 27 filmes e 24 peças. Tinha uma beleza comparada à do galã francês Alain Delon, um talento que dispensava comparações. Brilhou em obras clássicas da nossa cinematografia, Deus e o Diabo na Terra do Sol, A Grande Feira, O Rei do Cangaço, A Idade da Terra. Subiu aos palcos para fazer história também no Teatro Nacional. Iluminou as primeiras novelas da TV Excelsior, da Tupi, da Record e, claro, da Rede Globo. Nem só de aplausos e holofotes viveu esse artista baiano. Ele era afiliado ao Partido Comunista em plena ditadura e isso lhe custou espaço e oportunidades. Foi afastado da Globo nos anos 1970. Chegou a trabalhar numa loja de aluguel de roupas para festas. Para muitos, isso já seria o fim. Para ele, foi mais um ato. Na década de 90, que ironia do destino, voltou à Globo para viver personagem da minissérie Anos Rebeldes, a obra que denunciava os anos amargos da repressão que quase o tinha derrotado. Teve também Pedra sobre Pedra, Lua Cheia de Amor, novelas em que contracenou com ícones como Marília Pêra e Francisco Coco. Seus últimos momentos foram discretos. Morou em Itaiandu, uma cidadezinha mineira na Serra da Mantiqueira. Ele lutava contra um câncer de pulmão, o qual perdeu a luta ainda jovem, aos 62 anos, em 25 de abril de 1993. O que ele construiu em cena jamais saiu de cartaz. A sua história é um lembrete de que as grandes adversidades não conseguem apagar o brilho de um talento fora do comum. Em homenagem a Geraldo del Rey, começa o Linha de Frente desta quarta, 29 de outubro, 95 anos do nascimento do Alain Delon da Bahia. Linha de Frente, por Pablo Reis. Olá, boa noite a todos, seja bem-vindo aqui a mais uma edição do Linha de Frente. Eu estou mexendo aqui na câmera, vocês podem acompanhar pelo youtube.com/linha de frente BA. Estou mexendo aqui na câmera para tentar me posicionar melhor. youtube.com/linha de frente BA. Você pode acompanhar toda a nossa transmissão também em vídeo, não só em áudio e também em vídeo. Hoje eu não tenho a participação sempre luxuosa e precisa da minha colega e amiga Luane Ribeiro. Hoje temos eu e Robson Coben a missão de levar para vocês informações do pós-dia que muda a história, ao meu ver, muda a história para o bem ou para o mal do combate à criminalidade no Brasil, das questões da segurança pública nesse país. Esse programa de hoje, especialmente para falar das consequências, dos desdobramentos da mega operação lá no Rio de Janeiro contra aquela facção criminosa, esse programa de hoje, a proposta dele é trazer o que o Linha de Frente quer lançar para a sociedade. Além do que se ouve, além do que se vê. A gente está ouvindo e vendo muitas declarações inclusive perigosas do ponto de vista da análise, porque são declarações de pessoas que falam em teoria. E aqui, no programa de hoje, eu gostaria muito de tratar com vocês
de declarações, de análises, de opiniões de pessoas que vivem a segurança pública na prática. Vozes diferentes, opiniões divergentes, mas de gente que está acompanhando a segurança pública na prática. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu li algumas coisas de gente que é teórico. Eu vi uma pessoa escrevendo, uma baiana escrevendo, por exemplo, a seguinte frase: a polícia militar é execrável. E aí, primeiro, toda generalização é maldita, é infeliz e às vezes é generalização maldosa também. Eu não acredito que nenhuma instituição, nem o Congresso Nacional, que é o número 1 nas críticas do Brasil, nem o Congresso Nacional é execrável. Pode sim ter pessoas no Congresso, parlamentares, deputados, senadores, considerados execráveis. Mas o Congresso, a instituição Congresso, jamais eu vou considerar desse jeito. A instituição Polícia Militar, menos ainda. Há falhas, há erros e principalmente na questão da Polícia Militar, os erros são muito perceptíveis porque provocam dor, provocam luto, provocam tragédias, mas a instituição ser execrável, isso aí eu não tenho como assinar embaixo, eu não tenho como concordar. Posso dizer que no meu trabalho de comunicação, de jornalismo, exige muita responsabilidade, exige muito conhecimento técnico, exige muita ética mesmo, principalmente para os profissionais da velha guarda, chamada old school. Agora, no meu trabalho, quando eu venho trabalhar, em nenhum momento, nem quando eu vinha trabalhar de madrugada durante mais de 5 anos, de madrugada para fazer programa ao vivo aqui sozinho, em nenhum momento eu pensei, posso morrer no meu trabalho. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho muito respeito a policiais, porque eles estão em um trabalho que a qualquer momento, e sobretudo pelo fato de ser correto, os indivíduos decentes, aqueles que não combinam, não coadunam, não aceitam suborno, bandidagem, esses podem morrer a qualquer momento no trabalho, diferente do meu. O meu trabalho tem consequências, pode provocar infelicidade nas pessoas, pode provocar felicidade nas pessoas. O trabalho da Polícia Militar tem consequências, pode provocar felicidade nas pessoas, segurança, sensação de tranquilidade, pode provocar infelicidade, mas em nenhum trabalho, no meu caso, eu vou para a minha tarefa, para a minha atividade laboral, pensando que pode ser meu último dia por causa da minha profissão. Até por isso, nesse aspecto, o trabalho da Polícia Militar, ao meu ver, merece muito respeito. 71997041001, eu sei que muita gente está querendo opinar, trazer as suas avaliações do dia a dia, trazer o notícia urgente aqui, ó, mandando uma mensagem, mais um prêmio para Antena 1, mais um prêmio para o Linha de Frente, mais um prêmio para a jornalista Luane Ribeiro, vencedora, primeiro lugar do prêmio CBPM, do prêmio da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Estamos colocando em primeira mão, foi anunciado agora, nesse exato momento, na Exposibran, lá no Centro de Convenções. Parabéns, Luane, a gente vai ter a oportunidade de comemorar juntos, inclusive com o público da Antena 1. Muito talentosa, muito merecido, parabéns. A gente vai falar mais sobre essa premiação e qual foi a reportagem de Luane Ribeiro aqui no Linha de Frente, que foi mais uma vez premiada. Agora vamos com muitas notícias, com muita informação. Hoje a gente tem a companhia, mais do que nunca, de Robson Coben. Antes, Robson, a gente vai ouvir o secretário de Segurança Pública do Rio, o secretário de Segurança Pública da Bahia, o governador do Rio de Janeiro, o ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel. A gente vai ouvir um cientista social e historiador que vai trazer a opinião dele a respeito disso. A gente vai ouvir um coronel da Polícia Militar da Bahia, reformado, também trazendo a sua análise desses fatos. Mas antes, Robson Coben, vamos com o trânsito, porque agora 6h09, direto do Switcher. Robson Coben, direto da nossa cabine de comando do nosso helicóptero. Robson Coben com o trânsito. Boa noite, Coben. Trânsito.
o melhor caminho na número 1 da Bahia. Boa noite, Pablo. Meu helicóptero que é silencioso neste momento. Quem passa pela Otávio Mangabeira vai enfrentar grande congestionamento sentido Itapuã, que se inicia na ligação com a Dorival Caymmi e segue até a região do Centro de Convenções. Já quem vai pegar a Avenida Paralela sentido Lauro deve se preparar para enfrentar o trânsito mais lento até a altura da estação Pituaçu. Quem vem sentido centro encontra o trânsito livre até a altura do complexo viário de Ibuí e a partir daí o fluxo fica mais lento até a altura da rodoviária. Trânsito lento também na ligação Iguatemi Paralela, Avenida Tancredo Neves, Avenida Oceânica sentido Rio Vermelho, Avenida Heitor Dias sentido Rótula e também na Avenida 7 de Setembro, ali na região da Ladeira da Barra. A Avenida Vasco da Gama e a Garibaldi tem trânsito moderado, Pablo, nos dois sentidos no momento. Obrigado, Robson Coben, pela informação. Você também pode... Mandando um abraço ao Cláudio Magrini, que é um ícone do rádio. Encontrei ontem na academia e disse que está sempre escutando a gente. Abraço, Cláudio Magrini, um dos nomes mais reconhecidos do rádio baiano. Muito obrigado por... a gente tem ouvintes aqui de extrema qualidade, de extremo bom gosto. Fico muito feliz. Elogiou a curadoria das notícias e também o trânsito. Que legal. Parabéns. É merecido o elogio para Robson Coben pelo trabalho que ele faz também junto com Beto Cabeleira, atualizando a informação, além do prêmio da Antena 1, além do prêmio do Linha de Frente de Luane Ribeiro, agora acaba de sair também a premiação na categoria TV e o programa Aratu Notícias, que vai começar daqui a pouco às 7 da noite, também foi premiado com reportagem no sentido de terras raras, no sentido de pesquisa de minerais críticos. Daqui a pouco os detalhes lá às 7 da noite no canal 4.1. Ô Robson Coben, então vamos trabalhar. Já que você foi elogiado por Cláudio Magrini, vamos trabalhar. Primeira notícia que Robson Coben vai trazer e na sequência a gente vai ouvir o governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Direto da redação. O governador Cláudio Castro, do PL Rio de Janeiro, voltou a defender na manhã desta quarta-feira a Operação Concentração realizada ao longo da terça-feira. Ele afirmou que somente os 4 policiais mortos em confrontos são considerados vítimas e que, fora esses mortos, a operação foi um sucesso. Abre aspas, não vamos ficar chorando. Ajudaram ou não ajudaram? Não dá para contar com o apoio. A gente fez a nossa operação e foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resultado da operação foi um sucesso. De vítima lá ontem, só tivemos os policiais, disse Castro em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Ele afirmou que a operação foi um duro golpe na criminalidade. O governador também disse que ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro. Além disso, informou que teve em contato com membros do governo federal e espera contato para a definição de ideias e de quem irá ao Rio de Janeiro. Ele afirmou também que nem ele nem o secretário ficarão respondendo a ministros ou outras autoridades que queiram transformar o momento em batalha política. Ele declarou que espera do governo federal um foco no Rio de Janeiro de integração e trabalho conjunto, Pablo. Obrigado, Robson Coben. Então vamos ouvir, são 2 trechos das declarações de Cláudio Castro. Vamos ouvir ele falando sobre os policiais serem as vítimas. Eu concordo com ele, policiais estão lá em serviço, são vítimas mesmo, 4 heróis que a gente pode colocar assim. E depois eu quero saber dele sobre as questões políticas, que ele mencionou também. Ele falou a expressão que se tornou usada no país todo, soma ou suma. Vamos ouvir Cláudio Castro. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem, agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. E eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Vendo algumas falas do que aconteceu de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo
nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Essa declaração de Cláudio Castro é uma declaração até que parece com aquele Brasil, ame ou deixe. Eu vou colocar aqui ao longo desse programa minhas versões, minhas análises, meu ponto de vista. Nem sou especialista no assunto, mas sou especialista em comunicação e entendo que esse momento é muito mais sobre comunicação, sobre como os assuntos estão sendo comunicados em termos também de ação contra a segurança pública. São duas questões correndo em paralelo. Tanto o combate ao crime lá na linha de frente, como diz o nome do programa, mas também a comunicação, as narrativas que estão sendo adotadas para mostrar o que está sendo feito. Nesse momento, o número de mortos confirmados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o número de mortos chega a 119, superando o Carandiru com 111 mortos. O governador Cláudio Castro, ao falar de aproveitamento político, ele provavelmente está mencionando as questões associadas ao governo federal. Há uma troca de acusações entre governo federal e governo estadual do Rio de Janeiro para dizer quem é que é mais responsável pela segurança pública, para dizer quem mandou ajuda, quem pediu ajuda. Nesse momento, me parece que qualquer discussão que vá além do que aconteceu lá no episódio, das consequências daquilo, é dispensável para esse momento. Me parece que o instante é de reflexão, mas é de inflexão. A gente precisa saber aproveitar essa infeliz, qualquer episódio que resulte numa morte humana, 2, 10, 20, é um episódio lamentável. Agora, um episódio que resulte em centenas de mortes, não é à toa que o mundo inteiro está estarrecido. A gente tem que lamentar. Agora, eu também tenho outra coisa para lamentar. Eu lamento o fato de que se algum analista de segurança pública, se algum policial vier e me disser assim, Pablo, você quer acabar com o crime organizado? A única forma de acabar com o crime organizado é essa. Se um policial, se um estudioso, se um agente de segurança pública me disser isso, eu não tenho nenhum argumento para contrapor. Eu não tenho como chegar e garantir, porque eu sou leigo e eu estou vendo comentários e análises de pessoas que são leigas, que sequer leram um livro sobre segurança pública e falam de achismo, e falam de paixão, falam porque é apaixonado, porque dois tipos de paixão, porque a polícia tem que matar, ou então a outra paixão, porque a polícia é execrável, a polícia tem que ser exterminada. São duas paixões aí, de pessoas que são leigas e, sobretudo, de pessoas que nunca foram lá ver como é o trabalho, como é você enfrentar um local que está todo mundo armado de fuzil que perfura parede, que perfura blindado, que derruba helicóptero. Eu nunca fui num negócio desse. Não tenho nem como dizer qual é o nível de tensão, de adrenalina que pode fazer com que você dispare uma arma. Logicamente, depois de toda a apuração, pode aparecer excesso, deve aparecer excesso. Segundo a polícia, não, foi tudo planejado, pensado 10 meses, montado a operação em quase um ano para poder acuar os marginais numa mata, os suspeitos lá numa mata. Segundo a polícia, foram 4 pessoas vítimas de bala perdida e os outros todos, vocês ouviram aí Cláudio Castro falando, os outros todos não tem vítima, é todo mundo bandido. Mas também tem um fato do devido processo legal. Não existe Estado executando qualquer pessoa que seja. Agora, eu não estou lá na linha de frente para chegar e arguir, não posso atirar aqui porque eu preciso do devido processo legal. Não, uma pessoa está sob arma, sob tiro de fuzil, como é que ela vai reagir?
Tem eu já entrevistei, já teve aqui a entrevista de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, que inspirou o personagem Capitão Nascimento. Ele sim esteve lá. E aí eu tomei o cuidado de ouvir uma entrevista dele ontem e selecionar aqui alguns trechos para a gente ter mais subsídio de entender como funciona a cabeça de uma pessoa que estava lá na operação. Ainda vamos ouvir o secretário de Segurança Pública da Bahia, vamos ouvir um cientista social, vamos ouvir um coronel reformado da PM de nosso estado. Primeiro, Rodrigo Pimentel falando sobre prisões durante a operação. Ele vai dizer aí, olha, quem quis se entregar, jogou o fuzil no chão e foi preso. Ele tem mais informações do que eu. Deixar muito claro, teve mais bandido preso do que morto. Ou seja, quem colocou o fuzil no chão foi algemado e saiu. Essa Essa é a regra. é a regra. Inclusive, o 02 do DOCA foi preso, né? O 03 do DOCA foi preso. Estavam presos, né? Não foram mortos pela polícia. Quase todos os policiais estavam utilizando câmeras. Pode ser que surja denúncias nos próximos dias aí de chacina. Pode acontecer, são milhares de policiais no terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco combatendo, não está vendo o colega do lado. Pode ser que aconteça. Com tudo isso, o Brasil tem que entender esse fenômeno, porque esse fenômeno, eu te falei que ele era do Rio, agora ele também está avançando para Salvador, né? Ele também já chegou em Fortaleza, né? Tá em várias periferias do Brasil, sendo que Fortaleza, hoje, tem uma situação até um pouco pior que a do Rio. Moradores estão sendo expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho, né? E a Polícia Militar de Fortaleza está lá, indo no bairro oferecer segurança para o morador fazer a mudança. Não para o morador permanecer no bairro, para o morador fazer a mudança. Isso aí é ou não é o Estado democrático de direito perder a mão sobre uma parcela do seu território, uma parcela da sociedade de bem? Quando a polícia é obrigada para fazer segurança para mudança de... Já aconteceu aqui em Salvador, ele citou Fortaleza, aí foi Rodrigo Pimentel, mas já aconteceu aqui em Salvador. Já teve cenas desse tipo de família se mudando de zonas dominadas pelo narco-estado. Quando o Rodrigo Pimentel fala sobre suspeitos que se renderam, e a gente viu as imagens de muitos, de centenas de presos, né? Com certeza Rodrigo Pimentel já teve a informação de lá de dentro. Será que no meio de um fogo cruzado, E também tem um outro aspecto, tem corpos que foram completamente... Os rostos foram completamente destruídos, desfigurados. Também tem uma mensagem aí, também tem uma comunicação paralela aí feita pela polícia, que eu vou falar a respeito. Só que Rodrigo Pimentel não parou nessa análise, ele também comentou sobre perda de soberania. Eu quero que você preste atenção, você que está me ouvindo, preste atenção nisso, porque isso é muito sério, é muito grave. Quando a gente percebe um membro já formado, aposentado do BOPE, mas hoje um comunicador, um formador de opinião, chegando ao ponto de dizer que o Brasil está perdendo a soberania sobre zonas do seu território, e isso dá uma mensagem para a comunidade internacional de falta de controle. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai iniciar a virada contra o narcotráfico, o narco-estado, o crime organizado, o nome que você queira dizer? Vai ser com seminário que a gente consegue resolver isso? É uma pergunta. Vai ser publicando livro? Vai ser fazendo textão no Instagram que se resolve isso? Vai ser desrespeitando quem perdeu a vida, usando uma farda, usando um uniforme? Vamos ouvir a segunda parte de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE. Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Essa é uma operação equivocada, é uma tragédia. Eu também
acho que é uma tragédia. Mas qual é a opção do Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? É um Estado dentro do Estado. Se for opção da sociedade brasileira que se mantenha isso, que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente, olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o morador da comunidade. A população brasileira e principalmente o morador da comunidade, o morador da favela, não aguentam mais isso. Não dá. Agora, é traumático. Se quiser tomar uma decisão, se quiser tomar um outro rumo, foram anos aí, como cidadão, como jornalista, dá para perceber. Foram anos de deixar o negócio correr solto, de leniência, muitas vezes. Vai ter trauma se quiser mudar isso. Ninguém vai entregar o poder com uma cartinha de agradecimento dizendo obrigado, Estado brasileiro, pelos anos em que eu ganhei dinheiro aqui. Não foi vendendo cocaína nem maconha não, que isso aí nem para eles nem interessa mais. Obrigado pelos anos em que eu controlei aqui a venda de gás. Obrigado pelos anos em que eu controlei o sistema de internet, a operação de internet. Obrigado pelos anos em que eu estuprei, abusei sexualmente das meninas da comunidade. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso. Muitas jovens da comunidade, da favela do Rio de Janeiro e em Salvador são entregues ou são tomadas pelos chefões, né, os chamados cabeças caras, que abusam sexualmente, para dizer o popular, tiram a virgindade da menina antes mesmo dela começar sua vida sexual. É desse jeito que a gente vai conseguir resolver o problema? Atacando a polícia? Ou é tentando entender o que é que mobiliza uma ação policial dessa? Quais as ordens que estão por trás dessa ação policial? E quais os medos, os receios, quais os desafios de quem está lá no front? Eu me recuso a fazer um comentário depreciativo pelo trabalho de pessoas que estão lá dentro. Não vou dizer aqui, não tenho condições morais de acusar ninguém de massacre. Sabe-se lá o que é que está acontecendo lá dentro. A informação que tem é que muitos estavam usando câmeras. Então vão surgir imagens aí. Vão surgir imagens sobre o que aconteceu. O ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, pode mandar mensagem para cá. Fique à vontade para mandar mensagem que eu vou ler aqui. Por exemplo, o Maurício Lima, vou ser sincero a você, meu amigo, quem está vivo, como esse policial falou, é porque entregou o fuzil e foi preso. Quem está morto é porque decidiu enfrentar. Eu realmente em Salvador, em certos bairros, mensagem de Maurício Lima, eu não entro. Ontem eu dei carona a uma pessoa que mora no bairro do Pau Miúdo, pediu que eu entre na rua dela para abaixar os vidros e acender a luz interna. É a ordem que é dada lá no local onde ela mora. Eu fiquei com medo na mesma hora, então sinceramente tem que dar um freio na bandidagem, um freio muito forte. Drones que jogam granadas, foi a imagem de ontem, drones jogando granadas em cima dos policiais. A polícia é proibida de ter helicóptero, pessoas treinadas atirando de lá de cima. O que é que o STF tem a dizer sobre isso? O que é que seu Flávio Dino, mensagem de Maurício Lima, o que é que seu Flávio Dino, que foi no Complexo da Maré, tem a dizer sobre isso? E o que é que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem a dizer sobre isso, que foi para a favela? Mensagem de Maurício Lima, 71997041001. E por último, de Rodrigo Pimentel, eu quero ouvir, Robson Coben, sobre o trabalho de inteligência, né? Que muita gente está falando que não houve, que foi uma bagunça a operação. Rodrigo Pimentel entende de maneira diferente. 10 meses de preparação. Caramba. O que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte
dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 bandidos sem disparar nenhum tiro. É uma abordagem diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados, com intensidade média de violência de combate. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é muito próximo a uma guerra civil. Tá aí, é mais uma declaração de Rodrigo Pimentel que se soma a muitas outras de pessoas que já vivenciaram, já viveram lá de dentro. Aí agora eu vou pedir a Coben para colocar a declaração de um cientista social, historiador, especialista, não porque usou a farda, não porque foi até lá enfrentar fuzil e granada, porque foi estudar o assunto, estudar a questão do crime organizado, estudar a prevalência deles em certas comunidades. O nome dele é Joel Paviotti, ele também é jornalista, documentarista, é escritor, tem um trabalho dele nas redes sociais muito voltado para isso. Ouça um trecho do que ele declarou a respeito da atuação desse tipo de crime. O Pimentel fala como policial, né, como ex-policial. Eu falo basicamente como pesquisador, mas pesquisador que entende que a polícia precisa ir para o embate contra homens armados de fuzil e não tem como você ir para um embate desse sem armas e sem trocar tiros, não existe. Mas quando a situação tem tantas mortes assim um dia, a gente precisa aceitar e pensar a forma de fazer isso daí. Se é usando blindados, se é usando as forças armadas, se é usando cerco de neutralização maior, até porque 4 policiais das forças de segurança do Rio de Janeiro foram mortos. Isso são baixas absurdas assim para o sistema. Foram 2 caras do BOP, o BOP tem pouco efetivo, então são baixas significativas. Uma das baixas era um cara que era novo no sistema, na segurança pública, tinha acabado de se formar, estava aí 1 mês e pouco. E o outro é do Máscara, né, que eu particularmente conhecia, tive contato com ele. Para vocês terem uma ideia, o Máscara, olha só como é que é a vida no Rio de Janeiro. O Máscara, ele ajudou a prender o Elias Maluco. O Elias Maluco foi o cara que recrutou o Doca. Hoje, o Máscara morreu 20 anos depois, o Máscara morreu na mão do Doca, que foi recrutado pelo cara que ele prendeu há 20 anos atrás. É uma coisa que parece filme, sabe? Parece história de filme. Total. E essa falta de diálogo, e aí eu coloco esse ponto, tá? Essa falta de diálogo entre governo federal e governo estadual tem que acabar, cara. Tem que acabar. Ou coopera todo mundo, ou a gente não vai dar jeito na segurança pública desse país, não vai pelo menos melhorar. Como o Pimentel disse, se o governo estadual e o governo federal quer que esses territórios continuem tomados e etc., assumam isso e acabou. O momento, como disse Joel Paviotti, o momento é de uma inflexão. Será que a gente vai continuar no meio do fogo cruzado literal? A gente vai continuar criando um fogo cruzado metafórico de palavras em que governo federal ataque governo estadual, em que governo municipal se coloque a favor desse ou daquele, em que exista o certo. Quem está comemorando esse dissenso, essa briga, esse jogo de intrigas é o crime organizado. Toda vez que a gente está perdendo tempo e energia para nós como cidadãos nos atacarmos, a gente está dando força e fôlego para o crime organizado se organizar ainda mais, dominar ainda mais, vender ainda mais artigos ilícitos também, que eles já estão entrando na licitude, e continuem cada vez mais fortes, entrincheirados, encastelados em suas fortalezas, que muitas vezes são inatingíveis. Nesse momento, olha o que está acontecendo. O deputado estadual Diego Castro, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, protocolou hoje moção de aplausos ao governador do Rio, Cláudio Castro. O advogado Marinho Soares, ambos já estiveram aqui nesse estúdio há 3 semanas promovendo o debate. O advogado Marinho Soares está na rede social dele cobrando a prisão
do governador Cláudio Castro. São duas opiniões, dois pontos de vista completamente diferentes, mas que nenhum nem outro, nenhuma medida, nem fazer moção de aplauso para Cláudio Castro e nem pedir a prisão do governador ajuda a resolver o problema mais urgente. O problema mais urgente é como é que vai ser amanhã. Amanhã vai ter retaliação desses marginais, desses chefões, pelos asseclas, pelos dissidentes, discípulos deles que morreram. Amanhã vai ter nova operação da polícia por causa dos mortos, dos policiais que foram assassinados, que perderam a vida, dos 4 policiais. Olha, outra mensagem aqui de David Neto. Boa noite. Os moradores ficaram passando a localização dos policiais para os traficantes através do zap da comunidade. Aqui em Salvador já está rolando isso. Mensagem que o nosso ouvinte mandou para cá. Eu nem sei se eu podia dizer o nome dele, viu, Cobem? Porque às vezes ele quer se preservar porque ele está dando informação aí sobre a comunidade. Pode mandar mensagem para cá. Antes de ir para o intervalo, vamos ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, porque aí é uma outra vertente. Pediu ajuda? Não pediu ajuda? O governo federal negou ajuda? O governo do estado do Rio de Janeiro ficou orgulhoso, ficou com medo de uma intervenção da chamada GLO, Garantia de Lei e Ordem? O presidente Lula já tinha se posicionado contra esse tipo de atitude. O governador Cláudio Castro tem muito medo de uma implantação de uma GLO. Aí o diretor-geral da Polícia Federal foi perguntado se havia tido uma solicitação. Andrei Rodrigues é o nome dele. E aí, vamos saber o que é que ele disse, o que é que Andrei Rodrigues falou. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volta a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional, que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. E uma cena como essa, em que o ministro, você ouviu aí, depois da fala de Andrei Rodrigues, o ministro Lewandowski fazendo uma interferência. Por quê? Porque provocou um constrangimento quando o diretor-geral da Polícia Federal admitiu que houve uma comunicação entre polícias. E aí eu concordo com o ministro. É algo grande que precisa haver também uma comunicação entre os chefes do executivo. Provavelmente o governador não quis fazer uma ligação, não quis mandar uma mensagem para Lula ou para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também está conduzindo essa interlocução, e
ficou no âmbito das polícias. E resultado, agora mais um trunfo para Cláudio Castro dizer que não foi atendido. Eu vou no intervalo, já passou bastante da minha hora, mas na volta eu tenho as mensagens dos ouvintes. Tem muito ouvinte mandando mensagem, eu agradeço a todos vocês pela participação, quero saber a opinião de todos. E também vamos ter o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, que é policial federal, entende muito de inteligência e está muito focado em combater crime organizado na Bahia, e um coronel da reserva da Polícia Militar, que eu fiquei muito feliz em que ele seja ouvinte do programa, ele ouviu ontem e hoje ele mandou uma mensagem. Fico muito satisfeito de ouvir a análise de alguém que esteve lá dentro, está lá dentro, mas esteve nas ruas, agora está como professor da academia da Polícia Militar. Depois do intervalo aqui no Linha de Frente da Antena 1. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1 Antena 1. Antena 1, 6h40. Está chegando o principal encontro empresarial da Bahia. Summit de Negócios Made in Bahia, segunda edição. Um evento multissetorial que conecta líderes e executivos com as mentes mais inovadoras do mercado. Palestras, debates e oportunidades que vão marcar o futuro da sua empresa e da nossa economia. Dias 5 e 6 de novembro no Centro de Convenções de Salvador. Inscreva-se em summitmadeinbahia.com.br. Realização Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lead Bahia e Zoom Brasil Eventos. Mais que um mês de conscientização, o Outubro Rosa é um movimento de união. Um convite para todas as mulheres se olharem com carinho. Por isso, compartilhe a importância do autoexame para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A Alba também faz parte desse movimento, promovendo debates e projetos que reforçam o compromisso com a saúde feminina. Afinal, onde há mulher, há cuidado e prevenção. Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado. Minuto Direito UCSAL. O curso de Direito é uma jornada intelectual e ética que forma profissionais aptos a compreender, interpretar e aplicar as leis que regem a sociedade. Você sonha em seguir carreira no direito? Na UCSAL você encontra tradição, qualidade e um ensino que conecta teoria e prática há mais de 64 anos. Nossos professores são mestres e doutores que também atuam no dia a dia da justiça como juízes, promotores, defensores públicos, delegados, advogados e tantas outras carreiras que inspiram dentro e fora da sala de aula. O curso conta com um núcleo de prática jurídica que permite ao aluno exercitar atendimento jurídico gratuito à comunidade carente e possui convênios como o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, o que aproxima muito a experiência docente da realidade forense. Saiba mais sobre o curso de Direito de uma das universidades mais tradicionais da Bahia, a UCSAL. Acesse inscrição.ucsal.br. Oferecimento UCSAL. Há 64 anos, educação superior de referência. Se você sente dores ao caminhar ou nota desgaste irregular no sapato, seu corpo está pedindo atenção. Na Fundação José Silveira, avaliamos sua pisada, postura e equilíbrio com alta tecnologia. O Laboratório de Estudos do Movimento do Instituto Baiano de Reabilitação oferece uma análise completa dos seus movimentos. Para decisões clínicas, treinos de alta performance ou uma vida sem dor, agende sua avaliação. Ligue para o Instituto Baiano de Reabilitação. 713504-5240. A gente sabe o valor de quem empreende e a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação. Linha de Frente. 6 horas e 44 minutos, bom estar na companhia de vocês. Hoje é um dia difícil, é um dia de ressaca, né? Depois de um momento bem delicado da sociedade brasileira. Isso que aconteceu não é desejável, eu não considero que se deva a gente fazer festa com morte de ser humano, por pior que seja. E olha, e ali, não vou dizer todos, não conheço a trajetória de todos, mas tem 3 ali entre aqueles mortos. Quando eu vi a ficha corrida, aqueles 3 ali que eu vi,
pelo amor de Deus, aqueles ali, olha, se você não acreditar em algo superior, se você não acreditar, se você não tiver fé em Deus, você começa a duvidar que aquilo ali tem um espírito de humanidade ali, pelas coisas que eles eram acusados. Mesmo esses, eu não comemoro morte. É uma questão individual, porque eu acho que ser humano, se ele praticou e tudo leva a crer que praticaram, eles têm vários outros métodos para pagar até o final da vida aí, embora no Brasil não tenha prisão perpétua. Agora, que a gente precisa adotar a partir de hoje, isso aqui poderia funcionar como um marco zero. O que é que a sociedade brasileira quer e o que é que os políticos, as autoridades do judiciário vão tomar de atitude. Um basta está sendo cobrado. As informações que a gente tem da facção de São Paulo, essa ali é a facção do Rio de Janeiro, mas a facção de São Paulo cada vez mais entranhada em muitos negócios, muita coisa da nossa vida cotidiana. Se não tomarmos pé, já passou do momento, vai ter uma hora que a gente não consegue mais, o cidadão de bem não vai conseguir mais ter seu direito republicano, constitucional garantido. Enquanto isso, estou vendo aqui no bahianoticias.com.br, o Senado Federal, na figura do presidente, o senhor Davi Alcolumbre, do União Brasil, anunciou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o crime organizado no Brasil. Ele faz a declaração dele aqui e o senador Alessandro Vieira, do MDB, já tinha se manifestado sobre a criação dessa CPI. O comentário é rápido, é breve. Toda investigação para esse assunto, toda força, toda energia colocada para combater o crime organizado é bem-vinda. Nenhuma dúvida. Agora, em se tratando de políticos, se tratando de parlamentares, a minha pergunta é, vocês, não vou apontar nenhum nem outro, porque não tenho prova sobre um e outro. Vocês, 513 deputados, 81 senadores, vocês, na sua totalidade, vocês têm autonomia, todos vocês, estou falando de alguns, vocês têm autonomia, integridade para enfrentar o crime organizado? Vocês têm independência em relação ao crime organizado para enfrentá-los? Porque se for só para criar manchete, para fazer sessão de CPMI, para criar corte de Instagram, para fazer transmissão de live dizendo que eu sou isso e aquilo, e nos bastidores vocês estarem sendo financiados pelo crime organizado ou acobertados pelo crime organizado, tomara que as coisas comecem a vir à tona de verdade. Quem sabe no próprio seio dessas CPMIs aí. Porque as informações que a gente tem é de que, não vou dizer novamente, não quero generalizar, como uma estudiosa falou que a polícia militar é execrável, não vou dizer que o Congresso Nacional é execrável, mas muitas casas legislativas, não só de Brasília, mas de muitas unidades da federação, estão contaminadas por membros que foram financiados pelo crime organizado. 7199704. Vocês têm autonomia para investigar o crime organizado? Vocês não têm rabo preso? É essa a pergunta que eu faço. Vamos com os ouvintes, estão participando, mandando mensagem para cá. Quem está comandando hoje é Robson Coben. Vamos lá, Robson Coben. Quem é que vai falar com a gente? Primeiro agora a mensagem do ouvinte Anselmo. Boa noite, Pablo e ouvintes da Rádio Antena 1. Como nós conversamos antes, eu sou Coronel Anselmo Bispo. Estou na reserva da Polícia Militar, onde eu militei por 37 anos na ativa, sempre na área operacional. Sou especialista em segurança pública, em gestão e estratégia de segurança pública. Comandei algumas unidades operacionais, dentre elas a CIP Caatinga, lá na região norte. Também fui comandante regional do CPR-N, com 55 municípios. Tenho um trabalho em cima de divisa segura, que é o combate ao crime nas áreas de divisa do estado do Nordeste. Enfim, sou interessado nessa área de segurança pública. E eu queria fazer um breve relato, já que o assunto é muito extenso, sobre essa operação lá no Rio de Janeiro, essa mega operação em que centenas de pessoas
Morreram, dentre elas, 4 agentes do Estado. Assim, esse tipo de evento, Pablo, ele não pode hoje ficarmos aqui procurando culpados ou a quem apontar o dedo se houve de possíveis erros e excessos. Agora é um momento de se analisar uma forma de combater essas facções criminosas, o Estado dentro do Estado. Não se concebe que forças paralelas ao Estado possam mandar nele. É um momento agora de despolitizar essa discussão, nós não podemos partidarizar essa discussão e de criarmos protocolos para esse combate de uma intervenção mais ampla, geral. Não se combate o crime apenas com as polícias, apenas com o confronto. Se combate crime com estudo e também não só com a inteligência policial, mas com intervenção nas áreas sociais, nas áreas urbanísticas, enfim, num grande consórcio de entidades, inclusive a sociedade civil, para se descobrir uma forma, se discutir uma forma ou uma fórmula para que a gente possa vencer essa guerra urbana de que o país está cometido. Então, Pablo, essa é a minha opinião. Isso é uma discussão que a gente podia demorar mais tempo e temos que demorar mais tempo em fazê-la. Forte abraço. Boa noite, boa noite, gente. Antes do próximo ouvinte, obrigado, viu, Coben? Eu vou agradecer aqui ao Coronel José Anselmo Bispo, fiquei muito feliz em saber que o Coronel é ouvinte. Ontem ele me mandou uma mensagem muito generosa, obrigado, viu, Coronel? Muito generosa, falando sobre o programa, falando sobre os posicionamentos, falando sobre os comentários aqui. Eu pedi a contribuição dele para esse debate. Ele é especialista em ciências criminais, é advogado, é professor da Academia da Polícia Militar da Bahia, coronel reformado, especialista também em direito administrativo, e pela declaração vocês viram que é uma pessoa coberta de tranquilidade e de sensatez. Não está querendo criar beligerância, criar clima de terrorismo, entrar nesse bavi de o que é certo e o que é errado. Está tentando, como grande parte da sociedade de bem, a gente chegar em algum consenso. Nós somos maioria, os brasileiros de bem são maioria. Então, se a gente continuar se dividindo desse jeito, os malfeitores estão comemorando essa divisão. Aliás, mais do que comemorando, eles podem estar incentivando essa divisão. Então, quando eu recebi essa mensagem do Coronel José Anselmo Bispo, eu fiquei muito satisfeito, me senti honrado com sua audiência, né? E, sobretudo, com sua mensagem. Pessoas assim, profissionais assim, que estiveram lá dentro, que sabem como é, eu quero muito ouvir. Pessoas desse jeito aqui, ó, eu vou colocar por dever profissional. Ouça o que esse rapaz está falando. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. A mídia descobriu que matar bandido vende muito. E essa política é a que mais vende no Rio de Janeiro. No Brasil, a política que mais vende é de matar bandido. A sociedade, ela gosta do banho de sangue. A sociedade gosta de ver o sangue. E ela usa o bandido como o maior vilão para esconder os verdadeiros bandidos que estão em grandes mansões, que pagam o governo todo para não ser visto. O crime, cara, ele não tá só na favela não, o crime tá no governo, o crime tá nas câmeras. Esse aí vocês perceberam, né? Esse rapaz aí é o chamado Oruan. Eu volto a dizer aqui, ó, ninguém deve pagar pelos erros do pai, o próprio pai já tá pagando lá, já tá preso há quase 30 anos. Espero que continue preso enquanto estiver representando ameaça à sociedade. Não se deve pagar pelo crime do pai, do irmão, do filho, nada disso. Mas a partir do momento que ele vem a público se pronunciar, o que ele está dizendo aqui em outras palavras, é quem está com um fuzil na mão é vítima da sociedade. Você acha isso? Oruan acha? Você acha isso? Você acha que a sociedade brasileira gosta de ver e de se banhar em sangue? Eu entendo completamente o oposto. A sociedade brasileira gosta de emprego, gosta de lazer, de praia pública, gosta de segurança,
gosta de poder sair com a família, com o filho pro parque, gosta de poder ter um dinheiro honesto, suado, não é dinheiro de tráfico de drogas não, para poder pagar a escola do seu filho, que o Estado deveria garantir com excelentes condições. Não é ficar ouvindo piada, palhaçada de Oruan aqui não. Isso aqui é uma piada, Oruan, isso aqui é uma piada. Eu tive que colocar isso aqui para ver o nível da mentalidade, da inversão de valores que você está querendo promover. Coben, coloque outro ouvinte aí, porque a gente ainda tem um intervalo para ir. Obrigado, viu, Coben? Vamos agora com o Janilson. Boa noite, gente. Gente, eu só tenho só uma coisa a dizer, não sei se é importante ou não, mas assim mesmo eu vou dizer. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro, parabéns ao governador, tá? Parabéns a toda a equipe que participou dessa limpa, porque o que nós estamos precisando é realmente isso. A sociedade já não aguenta mais sofrer, sentir na pele o que esses marginais fazem, tá? Não tem vereador, não tem direitos humanos, tá? Cadê o pessoal dos direitos humanos? Por que não foi defender eles agora? Parabéns, governador, seu discurso foi uma excelência. Aí foi o ouvinte Janilson. Eu vou no intervalo e na volta direto com um trecho das declarações do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Daqui a pouco, 19h, eu estou falando também desse assunto no Aratu Notícias aqui no canal 4.1. Na volta, Marcelo Werner. Obrigado a todos e até amanhã. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1 Antena 1. Antena 1, 6h55. Em um mundo instável, em que moedas desvalorizam, mercados se desfazem, existe o investimento que atravessa gerações. O imóvel. O imóvel é sempre um imóvel. É solidez, é valorização. Para investir, escolha a credibilidade das incorporadoras associadas à ADM Bahia. E não esqueça, exige o registro da incorporação. É uma obrigação legal. Imóvel, patrimônio que atravessa o tempo. ADM Bahia. Olha que vista mais linda, bem de frente pro mar. Lazer, pé na areia, bossa, bem-estar. Cheio de charme, estilo completo, inovador. O Smart Ipanema, o charme do Rio em Salvador. Mergulhe na emoção. Facilidade, felicidade, ar livre, praia, inspiração. Vida de cinema, bem-vindo ao Smart Ipanema. Vida de cinema, bem-vindo ao Smart Ipanema. Smart Ipanema. Estúdio, quarto e sala e 2 quartos, com infraestrutura inédita na Orla do Corsário. Visite decorados 99688-3232. Já pensou em ter toda a sua família protegida com atendimento a emergências 24 horas e telemedicina por menos do que você imagina? Com o Vital Med Família, agora isso é possível. Ideal para famílias a partir de 4 pessoas que querem mais segurança no dia a dia. Uma forma nova de proteger quem você ama. Fale com a gente e consulte condições. 2202-8686. Mais proteção, mais economia. Vital Med Família a partir de R$ 286. Tranquilidade que cabe no seu bolso. Em Salvador, a proteção é multi. São múltiplas vacinas para... Quer acompanhar tudo o que você quer e precisa saber? É só ouvir Bahia Notícias no ar. De segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, o programa traz as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Ainda temos os melhores colunistas, entradas direto de Brasília, opinião e participação diária dos ouvintes. Você tem um encontro marcado com a gente a partir das 7 horas, aqui na Antena 1 Salvador. Música do mundo, notícia da Bahia. Linha de Frente. De volta com Linha de Frente aqui na Antena 1 Salvador, e vamos agora com o áudio do secretário de Segurança da Bahia, Marcelo Werner, sobre a operação policial no Rio de Janeiro.
Primeiro, Marcelo, eu não posso começar sem antes lamentar, né, a morte de 4 guerreiros profissionais de segurança pública ontem, a partir dessa operação realizada no Rio de Janeiro. Destacar também a solidariedade às famílias, né, aos colegas profissionais de farda que lamentam sim a perda de, como eu disse, 4 guerreiros aí nesse enfrentamento no nosso mistério, nossa missão, que é de proteger e servir.